Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Pô, eu vou mostrar pra vocês hoje essa que eu considero uma das melhores partidas aí do Max Euwe. Eu quero agradecer aí, antes de mais nada, a todos os inscritos que estão tentando me ajudar aí a fazer a pronúncia correta do nome Max Euwe, mas eu confesso que tá muito difícil, assim. Eu olhei em alguns sites, até agradeço aí as indicações de aplicativo, sites de pronúncia e tudo mais, mas tem site que fala que é Euwe, tem site que a pronúncia é Iwe. Então tem site que é Ewe. Muito difícil, gente. Muito difícil. Cada site fala uma pronúncia. Eu também tive relatos de inúmeros inscritos, gente que morou na Holanda, gente que conhece o holandês. E assim, divergem muito as pronúncias, né? Então devem existir dialetos, eu imagino, devem existir, né? Assim como no Brasil, diversas formas de se pronunciar uma mesma palavra. Então tá aí o Max Euwe. Vamos falar Euwe, que eu acho que é o jeito mais fácil. Max Euwe, o grande mestre mais... o ex-campeão mundial mais subestimado da história. E o próprio nome dele já é polêmico, né? A gente não consegue nem falar o nome dele. Talvez seja por isso que ele seja um ex-campeão mundial tão esquecido, né? Brincadeira. Brincadeiras à parte, vamos dar uma olhada nessa partida que ela é sensacional. Se alguém ainda acha que o Max Euwe é um amador, né, é o melhor amador da história, vamos dar uma olhada nessa partida que aqui eu acho que talvez não restem dúvidas. Vamos ver, vamos ver. Quero agradecer também, pessoal, a todo mundo aí que participou da live de comemoração ontem, sábado, aí dos 50 mil inscritos do canal. Muito obrigado, foi muito delicioso aí estar com vocês durante as horas de live que nós tivemos ontem. Muito obrigado. Vamos aí, vamos dar uma olhada nessa partida aqui. O Max Euwe está de brancas e ele começa com D4, o peão da dama. Temos D5, a C4, aqui o gambito da dama, C6. A gente cai numa eslava, que é uma forma de recusar o gambito da dama, né? Jogando aqui em C6, reforçando aqui o peão de D5. Cavalo em F3, cavalo em F6, cavalo C3, G6, bispo aqui em F4, bispo G7, E3. Então aqui o Max Euwe primeiro passou o bispo aqui de casas escuras, depois jogou E3, liberou aqui o bispo de casas claras e tem que lidar sempre com esse, quando esse bispo, né, vem para essa diagonal, ele deixa aqui o peão de B enfraquecido, né? Vai ter que lidar com isso depois. Em geral as brancas vão jogar com dama C2 ou dama B3 para segurar aí essa fraqueza, tá bom? Mas é importante ter isso em mente. Roque, dama B3, então D toma C4, bispo toma C4, cavalo de bem D7, desenvolvendo aí então agora o cavalo. Esse cavalo provavelmente pode vir aqui para B6, né, no futuro. Então uma posição já começa a ficar interessante aqui. Vale observar aqui a pressão forte, né, em F7. E aqui então o Max Euwe poderia fazer um lance como roque, né, e depois aqui de cavalo B6 a partida seguiria normalmente, tá? Mas aqui ele prefere já partir para uma linha mais forçante aqui com o cavalo em E5, né? E esse lance ele provoca aqui bastante, né? Ele está ameaçando realmente em F7, é uma ameaça real agora, né? São 3 ataques aqui, somente 2 defesas, né? Ele de certa forma provoca aqui o lance cavalo toma em E5, o bispo toma em E5, mas é claro que também existe a possibilidade do lance dama E8, adicionando mais uma defesa aqui em F7. Ambos os lances são possíveis e são bons. É uma questão aí de preferência mesmo. E aqui o Salomon Floor. Eu nem falei, né? Nem apresentei ele no início da partida. O Salomon Floor foi um jogador, né? Ele nasceu na Ucrânia e ele foi um dos grandes jogadores da época dele, na década de 1930, por aí. Ele era tipo um herói nacional, né? No país dele, que eu não sei precisar, é a atual Ucrânia, mas acho que tinha outro nome. Era a União Soviética, enfim. E ele era um cara assim que estampava banners ali, propagandas de cigarro, propagandas de outros produtos. Ele era tipo uma celebridade no país dele. Era o melhor jogador de xadrez do país e um dos melhores do mundo, tá bom? Salomon Floor. Então a partida aqui continua agora com dama E8, tá? Dama E8 protegendo aqui em F7 então. E agora um lance muito interessante do Max Euwe. Aqui normalmente a gente pensa em dar roque, né? Tá tudo beleza, o centro tá com um cavalo aí bacana e tal. Mas o Max Euwe vai para um lance interessante aqui, muito interessante, que é esse lance bispo E2. Tá? O que faz esse lance? Por que ele fez isso? Tá?
A ideia aqui é impedir o lance de cavalo em H5, que seria um lance onde as negras conseguiriam bastante equilíbrio na posição, tá? Por exemplo, se desse roque aqui, ó, vamos olhar. Roque, cavalo H5, olha só, o bispo e o cavalo estão atacando aqui em E5, o cavalo já está atacando esse bispo de F4, né? Esse bispo aqui, uma possível continuação aqui seria cavalo toma D7, dama toma D7, bispo G5, vamos dizer que as brancas queiram manter aí o bispo no tabuleiro, mas não dá, né? H6, bispo H4, G5, apesar de enfraquecer um pouco aí os peões, aí, as casas em torno do rei, mas poderia se livrar aqui com algumas trocas de peças, né? Aliviar um pouco a pressão. Bispo G3, B5, né? Uma linha bem forçante aqui com bispo E2, cavalo toma G3, H toma G3 e A5. E tá tudo bem, né? Nessa posição as pretas estão com um desenvolvimento legal. As brancas têm um domínio maior de centro, né? As pretas vão ter que lidar com essas fraquezas que foram criadas, mas as pretas também têm um domínio bacana aqui na ala da dama. Esse bispo vai ficar numa excelente diagonal. Enfim, é um jogo aí com possibilidades para os dois lados, tá? Não é nenhum problema para as negras jogar. É fácil até, é tranquilo, é natural continuar jogando isso daqui de negras. Não existe nenhum problema, assim, muito sério na posição, tá? Pelo menos no curto prazo. Então, aqui interessante, né? Por isso que esse lance bispo E2, né? O Max Euwe não quer facilitar as coisas aqui para o Floor, né? E bispo E2 então impedindo aqui o lance de cavalo em H5. Legal. A partida segue então com cavalo toma em E5. Esse lance de certa forma alivia aqui a pressão de F7. Essa dama agora não está fazendo nada aqui em E8, né? Ela vai poder voltar para D8 depois poder voltar para o jogo, né? Que ela está escondidinha e tá bem restrita aí, né? Então cavalo aqui em E5 aliviando um pouco aí a posição restrita das negras. Aqui é um princípio importante, tá? Quem está com uma posição restrita deve buscar a troca de peças. No caso aqui as pretas não conseguem soltar o jogo, né? As peças estão bem restritas realmente. Então a troca de peças é recomendada nesses casos. Cavalo toma E5, portanto, aliviando um pouco a pressão. Bispo toma E5 e agora dama D8. A dama voltando para o jogo. Roque finalmente, aqui pelo Max Euwe. E dama B6, mais uma vez tentando aí a troca de peças, tirar as damas do tabuleiro, levaria realmente para um jogo bastante equilibrado, daí um final, praticamente já entrando no final, tendendo ao empate, né? Então o Max Euwe não está interessado nisso, ele faz o lance dama A3, atacando aqui o peão de E7, mantendo aqui a defesa no peão de B2, né? Então interessante o lance dama A3. A torre E8 defendendo o peão de E7 e agora o lance torre de A em C1, colocando a torre na única coluna semi-aberta aqui das brancas, né? Então colocando aí a torre nessa coluna C, onde ela pode ter mais atividade no futuro. Bispo F8 foi jogado, colocando o bispo na mesma diagonal aqui dessa dama, que tá quase sem casas aqui, né? Tá no cantinho aqui em A3, não tá muito bem colocada por hora, mas também a gente vai ver como é que o Max Euwe lida com isso. Cavalo A4, ó. Esse primeiro já é um primeiro lance libertador, né? A dama já ganhou algumas casas aqui. Com o tempo, esse lance vem com o tempo aí sobre a dama. A dama volta então agora para D8. E aqui o lance tranquilo, né? Deixando aqui por enquanto, por hora, né? A dama e o cavalo estocados aqui no canto do tabuleiro. Não se preocupando com isso no momento, mas jogando primeiramente aqui com torre de F em D1 e desenvolvendo, portanto, a segunda torre. Cavalo D5 foi jogado. E agora o lance E4, um bonito lance E4, atacando então o cavalo, mas ao mesmo tempo liberando aqui. Agora essa dama tem um corredor, né, maravilhoso aqui. É claro que não dá para ir para todas essas casas, essas aqui o cavalo está ocupando, essa casa aqui de H3 o bispo está ocupando, mas já pode-se dizer que a dama tem muitas opções aí pela frente, né? A E6 foi jogado então, abrindo um ataque descoberto aqui sobre a dama, não se preocupando imediatamente com a defesa do cavalo, mas primeiro atacando a dama. E agora, dama em F3. Esse lance é muito forte aqui pelo Max Euwe, porque ele está de olho aqui nessa casa de F6, né? O cavalo está atacado, ele não pode agora voltar aqui para F6, né? A gente tem dois ataques aqui em F6 e apenas uma defesa, né? Então o cavalo não pode se colocar aqui em F6 que ele vai ser capturado. Então o cavalo está atacado, ele volta agora para B6 e o Max Euwe não está afim de trocar peça. E ele tira esse cavalo que estava estocado aí no canto do tabuleiro e ele volta agora para o jogo com o cavalo em C5. E essa posição já é uma posição bastante interessante. A gente vê que as pretas têm fraquezas aqui nessas casas escuras por conta do avanço aqui do peão
né, de G6. E o Max Yui tá trazendo suas peças aí para a ala do rei, né? Esse bispo aqui é bastante perigoso e as pretas não podem de jeito nenhum, por exemplo, fazer um lance como o bispo toma C5, seria um erro posicional dos mais graves, tá? Porque esse bispo, por enquanto, ele ainda está protegendo aqui, né? Ele poderá tentar vir para G7, tentar segurar um pouco aí essas fraquezas nas casas escuras, né? E, enfim, aqui ele ainda está defendendo aqui a casa de H6. Se ele vier para C5, acabou, né? Aí as casas escuras serão das brancas e isso seria muito perigoso, tá? Por exemplo, o bispo toma C5, não foi o lance jogado, mas D toma C5, atacando o cavalo e abrindo aqui um descoberto sobre a dama. Cavalo D7, e aqui só para ilustrar um conceito interessante, não foi assim que seguiu a partida, mas se você se encontrasse numa posição como essa, o melhor lance da posição aqui, o mais instrutivo, muitos lances aqui são bons, mas o melhor lance aqui realmente seria o lance torre toma em D7, sacrificando qualidade para dominar de uma vez por todas as casas escuras. O cavalo aqui era a única peça que poderia ficar controlando aqui a casa de F6, e agora sem o cavalo a posição está posicionalmente vencedora já para as brancas, tá? Por exemplo, o bispo toma D7, bispo F6, atacando aí a dama. A dama não pode sair daí. Se essa dama perder um tempo agora saindo daí, simplesmente dama F4, dama H6 e dama G7 será checkmate, tá? Não tem como evitar isso daí. Ou então vindo por H3, tá? Por exemplo, aqui dama C7, vamos dizer que tivesse perdido esse tempo. Simplesmente dama em E3 aqui, ó, já seria vencedor, tá bom? Aqui não tem como evitar a sequência de checkmate. A não ser que jogue um lance do tipo dama D8, entregue a dama e tal. Mas enfim, aqui tá completamente perdido, tá? Então bacana, né? Ilustrar isso. Essa posição aqui seria vencedora para as brancas. Teria que jogar um lance torre 7, tá? Jogar umas coisas assim. E aqui, mais uma vez, esse bispo é tão forte que não valeria a pena capturar a torre. Aqui seguiria com o plano, dama F4, né? Dama F8, dama H4. Fazendo uma pressão aqui na torre. A torre volta. Aí você joga um E5 e essa posição aqui ela é vencedora para as brancas. Esse bispo não joga, essa torre não tem como entrar, né, na posição. E aqui a torre das brancas vai entrar na posição. Enfim, uma possível sequência aqui, vai só para ilustrar um pouco mais. Torre D1 atacando aí o bispo. Bispo C8, dama G5. E agora ameaçando capturar aqui o peão de H5, né, o peão de G está cravado, rei H7. E aí você pode até sacrificar, né, não dá agora para capturar o peão, senão vai levar para uma sequência aí. Com checkmate, tá bom? Se, por exemplo, capturar aqui o peão. Dama toma H5, dama H6, dama toma F7 com cheque. E aí o rei não tem mais para onde ir, né? Teria que cobrir aqui com a dama e levaria checkmate. Tá? Então olha que posição complicada. Teria que jogar um dama H6 aqui, depois do bispo toma em H5. E aí a posição vencedora para as brancas. Dama toma, rei toma e o bispo simplesmente volta. E mais uma vez, né? É quase um zugzwang aqui, zugzwang, porque esse bispo não tem como jogar. A torre vai vir aqui com ameaças de checkmate, tá? Eu acho que não precisa continuar a análise, já deu para ilustrar o que eu queria, tá? A força aí desse bispo aqui bem colocado em F6, né? E apesar de parecer que tem um material a menos, tem material a mais. Esse bispo é muito mais forte do que essa torre e esse bispo juntos até, tá bom? Então é interessante, né? Por isso que depois de cavalo C5, essa posição já é muito bonita aqui dessa partida do Max Euwe contra o Floor, né? Esse cavalo não pode ser capturado. E o cavalo agora então das negras veio para D7, tentar aqui segurar um pouquinho a casa de F6, mas não dá mais, né? Agora a partida continuou com o cavalo, toma aqui em D7, bispo toma D7 e o Max Euwe conquistou o primeiro objetivo dele, que é dominar aí a casa de F6. Bispo F6 foi jogado, atacando aí a dama. E aqui a partida continuou com dama em A5, né? Você fala, Rafael, por que não cobriu aqui com o bispo simplesmente e tal? Poderia, tá? Eu acho que esse lance poderia ter sido jogado. Faz bastante sentido, enfraquece um pouco aqui essa diagonal, né? Aqui para as brancas não seria interessante trocar, né? Provavelmente teria que continuar com o bispo E5, mas bispo E7 poderia ter sido um lance jogado aí. O Floor preferiu continuar com dama em A5, tudo bem. Levam a situações similares. E aqui um bonito lance do Max Euwe. E aqui ele começa uma sequência muito fantástica. Eu considero essa uma das melhores partidas aí do Max Euwe, porque ela é muito bonita. E o lance que ele joga agora começa uma sequência fantástica. Vamos lá, vamos olhar aqui o lance que ele joga então. Partindo aí dessa nossa análise de valor relativo aí das peças, os valores dinâmicos aí das peças. Torre C5, olha que bonito. Tirando a dama completamente aqui do jogo, né? Tirando a dama de possibilidades aqui de defesa
na ala do rei, né? Aqui o Max Euwe quer muito conseguir jogar um lance como dama E3, dama H6 no futuro, né? Então ele quer muito que o bispo capture aqui a torre, né? Seria muito bom para o Max Euwe se esse bispo capturasse a torre, porque aí a gente entraria naquela situação de fraquezas de casas escuras, né? Depois da captura do bispo, tá? Então, posição muito bonita, né? O bispo não pode realmente capturar aqui a torre. A peão toma abrindo um ataque aqui sobre o bispo ainda, uma posição completamente perdedora já para as negras, tá? Dama em E3, né? Bispo C8, dama H6, e aí não tem nem o que fazer. E aqui a gente teria até uma continuação bonita aqui, ó. Torre toma D1, e as brancas teriam que tomar cuidado aqui. Por quê? Se bispo toma torre, dama dá checkmate, tá? Então aqui teria que jogar o bonito lance bispo F1, e aí as pretas estão perdidas, tá? Aqui não tem como agora evitar dama G7 checkmate. Pode ver, não há lance. Ah, Rafael, mas dá para sacrificar aqui ainda, vamos lá. E agora faz o que, né? Ah, dá para dar mais um cheque aqui em B5 ou A6, tudo bem. Dá mais um cheque, rei G1 e não tem mais cheque. E agora a dama vai dar um checkmate aqui em G7, é inevitável. Apesar da torre a menos, né? A posição aqui é completamente vencedora. É, checkmate haja o que houver aqui. Vai conseguir mais um cheque aqui no máximo com dama em F1 e apenas postergar aí o inevitável, tá? Qualquer lance aqui e aí dama G7 checkmate. Então por isso que dama C5 é um lance genial, né? E é um lance ainda com um tempo sobre a dama. E aqui o Flor, claro, não vai para bispo toma a torre. Esse bispo aqui ele é uma importante peça defensiva na posição. E ele joga dama toma em A2, ganhando então o peão. E agora mais um lance brilhante aqui do Max Euwe, levando as peças para um ataque na ala do rei. Com torre aqui em H5, olha essa torre, ela é invencível, né? Ela é incapturável, essa torre. Não pode capturar ela em nenhum momento, né? Agora não dá para você capturar essa torre. Simplesmente dama G3 cheque com checkmate no próximo lance. O rei não tem para onde ir, teria que cobrir aqui com bispo G7 e dama G7 seria checkmate. Então torre H5, essa torre está blindada, ela não pode ser capturada. Mas mais do que isso, né? Não é um lance que fica contando com o erro do adversário. É um lance bom, né? Ele está fazendo pressão aqui em H7, está ameaçando o sacrifício, inclusive aí em H7, né? Com possível ataques depois e tal. Então vamos olhar como é que a partida continua. E5, e esse lance é importante porque agora não existe mais a casa H3 para dama, tá? Não tem mais sequência aí de sacrifício, de torre por enquanto. E a partida segue então com D toma em E5, né? Agora o peão aqui dando apoio para o bispo. Muito forte a posição aqui das brancas realmente. O tema, né, de peão não poder capturar a torre continua existindo, tá? Isso vai continuar existindo por vários lances daqui para frente. Bispo E6 foi jogado, parando aqui o peão de E e também dando possibilidades aí para as torres poderem jogar, né? Apesar de que o bispo está segurando aqui. Bispo E6 foi um lance jogado aqui pelas pretas, né? Não tem muito lance bom aqui, né, gente? Olha que situação complicada, né? Aqui as pretas têm que esperar para ver se as brancas realmente conseguem entrar na posição. Dama F4 foi jogado aqui pelo Max Euwe. E esse lance aqui, ele tá de olho na casa aqui de H4, tá? Porque se ele conseguir colocar a dama aqui embaixo da torre, aí sim ele vai ameaçar uma sequência de checkmate, tá? Então, posição difícil aqui. O Salomon Floor continua com dama toma B2 e agora tá atacando aqui o bispo, né? E não dá pra você fazer um lance agora do tipo dama H4, tá? Isso aqui não dá tempo. Dama toma em E2, vem com o tempo sobre as duas torres e seria uma posição completamente vencedora. Aqui não dá pra deixar essa torre cair, seria checkmate, né? Então torre C1, por exemplo, dama toma aqui em H5. E aqui é uma posição vencedora para as negras, tá? De longe. Então dama toma B2 foi um excelente lance pelo Salomon Floor, né? Ele tá ameaçando aqui o bispo. E agora o lance bispo F1 aqui pelo Max Euwe. E esse lance é fantástico, porque a gente imagina que esse bispo poderia fazer um lance mais ativo, né? Algum lance de mais ataque e tal, mas na verdade esse bispo agora faz um papel importantíssimo, que é cobrir aqui o rei de possíveis cheques no back rank, tá? Na fileira aqui do fundo, na primeira fileira. Então essa torre agora tá livre, inclusive, para poder subir e se juntar ao ataque depois, tá? Então bispo F1 é um lance fantástico por conta disso. Vamos ver como é que a partida continua. Bispo em E7, então agora tentando tirar esse bispo monstro daí de F6. Dama H4, além de apoiar aqui em F6, né? Afinal de contas, a dama também estaria atacando, então agora a dama está defendendo. Também faz pressão aqui em H7. O tema da captura da torre continua existindo, não pode capturar aqui, senão vai ter mate em dois lances, tá? Rei F8, dama G7, seria checkmate.
Então olha que posição, né? Dama H4 foi jogado, a torre continua não podendo ser capturada e agora está ameaçando capturar em H7. Mesmo assim, o Salomon Flora encontra um recurso interessantíssimo na posição, que é o lance bispo C5. Tá, e esse lance aqui é o seguinte, se por acaso as brancas forem agora aqui com torre toma em H7, as pretas têm o recurso de dama toma em F2 com cheque. Tá, e isso vem atacando essa dama. Então dama toma em F2, bispo toma em F2, cheque, rei toma em F2. E aí rei toma em H7 defende tudo, tá bom? Ah, mas as brancas vão poder jogar aqui com torre D3, H3 e dar checkmate lá em H8. Não, porque o bispo está segurando aqui em H3, tá bom? Então olha só que legal esse recurso aqui pelo Salomon Flor. Tá? Por isso que ele era uma celebridade lá no seu país, estampando as capas de cigarro e outras propagandas. E bispo C5 então foi jogado, tá bom? Com ideias aí de poder trocar e cair a torre. Por isso que aqui foi jogado então o lance torre H6, tá bom? Agora a gente entende esse lance. Agora não existe mais aí o tema do sacrifício, a torre tá segura aqui em H6. Não podia tomar em H7, mas e também não podia deixar ela em H5. Então veio para H6. A partida seguiu com A5. A torre agora, a subida da torre aqui para D3, a bonita subida da torre, trazendo mais uma peça para o ataque. E qual que é a ideia dessa subida da torre? Não é jogar aqui em H3, não dá, né? O bispo está segurando. A ideia é vir para F3, proteger o peão de F2 e aí sim a torre estaria livre para capturar em H7. Porque aí não ia ter mais o tema do sacrifício em F2, tá? Então torre D3 para vir para F3 e se essa torre chegar em F3 não dá mais tempo para as negras, tá? Por isso que aqui elas já fazem o sacrifício nessa posição de bispo toma em F2. Só explicando pra gente entender, né? Senão essa partida fica muito maluca, né? Porque agora, por que joga bispo em F2? Por isso, tá? Se tivesse jogado outro lance aqui, por exemplo, A4, a torre chega em F3 e acabou a partida, tá bom? Agora não tem mais sacrifício. Qualquer outro lance A3, por exemplo, torre toma em H7. E aqui vai ter sequência de checkmate, custe o que custar, tá bom? Aqui não tem como evitar. Tem só como postergar alguma coisa ou outra aí, mas vai levar checkmate, tá? Então por isso que torre D3 é um lance fortíssimo e por isso que as negras não podem permitir essa torre chegar em F3. E imediatamente partem para bispo toma em F2 cheque, atacando a dama também. Agora tem que trocar, né? Dama toma em F2, dama toma em F2 cheque, rei toma em F2. E agora A4. E qual que é a ideia, gente, de A4? A gente vai ver daqui a pouco o porquê, né? É forçado jogar esse A4. A torre vai ter que vir para A5 e a gente vai ver porquê. Deixa eu já tentar explicar. O Max Euwe, ele quer jogar bispo aqui em E2, G4, para quê? Para tampar a diagonal aqui do bispo e poder jogar. Você imagina o bispo aqui em E2 e o peão em G4, aí ele vai poder jogar a torre em H3 e aí seguir por uma sequência de checkmate, tá? Então, apesar da troca de damas, essas ameaças continuam existindo, o fantasma do checkmate está perseguindo o Salomon Flor essa partida inteira, né? Essa partida inteira, e agora o lance... por isso que o lance jogado foi o lance A4, tá? Porque aí essa torre vai poder vir para A5 e sacrificar aqui em E5, tá? Com ideias aí de deslocar um pouco as peças das brancas e se livrar do checkmate, tá? Vamos ver como é que isso acontece. Bispo E2, seguindo com o plano, torre em A5, G4 e agora é o seguinte. O único lance que dá para continuar aqui sem sequência de checkmate é torre toma em E5. Qualquer outro lance, essa torre vai vir para H3 e essa sequência de checkmate vai acontecer. Por que torre toma em E5 defende tudo isso, né? Porque agora não dá mais para jogar aqui o lance, por exemplo, a torre em H3. Porque as pretas teriam o recurso aqui, um recurso horroroso, né? Mas não levaria checkmate com torre aqui em H5, tá? O peão de certa forma está cravado e tal, né? G toma H5, bispo toma em H3, mas de qualquer forma depois de H toma aqui em G6, F toma em G6, está caindo aqui em H3, tá? De um jeito ou de outro, as brancas estariam completamente vencedoras, né? Mas a gente vê o desespero aqui do Salomon Flor, né? Torre toma em E5 é um lance desesperado, né? Que aceita entregar tudo em troca de não tomar um checkmate, né? E vamos ver como é que a partida continua, então. Bispo toma em E5 e agora bispo C4, né? Abrindo o ataque descoberto aqui sobre o bispo e atacando a torre. Bom, simplesmente torre aqui, volta para H3. Esse bispo está atacado aqui em C4, né? Abriu um ataque descoberto aqui. Bispo toma em E2 foi jogado e o bonito lance bispo F6, mais uma vez o Max Euwe mantendo aqui esse bispo monstruoso, o herói da partida até então, aqui em F6 e ameaçando mais uma vez. O fantasma do checkmate persiste na posição. O lance jogado foi torre E6 e depois G5.
Bispo toma aqui em G4, atacando aí a torre. Torre toma em H7, ameaçando então, mesmo se bispo toma em H3, essa torre vai vir para H8 e será checkmate. O fantasma do checkmate continua no tabuleiro e aqui o Flor não se aguenta e faz o lance torre toma em F6 check. E depois de E toma em F6, não tem mais checkmate. Então o Salomon Flor foi bem sucedido em evitar as linhas de checkmate forçado, mas uma posição completamente perdida, né? E aqui ele então abandona a partida. Ele pelo menos foi honroso, jogou ali, mostrou que não tinha checkmate, né? Apesar de ter que entregar praticamente todas as suas peças. Aqui é uma posição vencedora para as brancas, né? Elas são obrigadas, as negras são obrigadas aqui a capturarem essa torre, senão torre H8 entrega checkmate. E depois de bispo toma, por exemplo, torre toma. Por mais que esses peões aqui sejam 3 peões passados e conectados, vamos falar assim, mas eles não estão muito longe aí da promoção. Essa torre vai capturar esses peões aí um por um, tá bom? Não tem realmente como, não tem sequência aqui, tá? Claramente, aqui facilmente o rei pode começar a encostar, tá? E parar esses peões, o rei e a torre vão parar esses peões com certeza e vai ser um final vencedor aí para as brancas, tá? Então por isso aqui que depois de toma F6, o Salomon Flor abandonou. E eu acho essa uma das partidas mais incríveis do Max Euwe. Não dá pra... eu não sei, né? Se você continua achando que o Max Euwe é um amador, o maior dos amadores, eu respeito a sua opinião. Todo mundo é livre pra ter a sua própria opinião. Mas eu não consigo ver uma partida dessa e não me encantar pelo estilo do Max Euwe, né? Pelos lances lá como Dama 3, Cavalo A4, lances aparentemente estranhos, né, de abertura, mas todas seguindo um plano muito coerente, né, do começo ao fim. Aqui a partida, vão passar os lances Bispo E2, né, já tem gente que não gosta, mas ele tá segurando aqui a casa de H5, né, trocou e tal. Aí depois Dama 3, né, porque você vai botar sua dama no canto para atacar um peão, né, vai ficar mal colocada, mas tudo isso, no final das contas, foi harmônico, ó, o cavalo no canto, mas ele tá atacando a dama. E aí depois do lance E4 começa toda a magia. Tá? Aqui já a gente está no lance 17, E6 atacando aí a dama, e depois de dama F3 a gente viu todas as complicações que as pretas começam a sofrer a partir daqui. E essa linha, essa continuação que a gente viu daqui até o final da partida é praticamente forçada, os lances. Então já dá para dizer que nessa posição o Max Euwe tá numa posição muito vantajosa, vencedora. Tá? Vamos passar mais uma vez aqui a sequência que é muito bonita, vamos passar aqui um pouco mais rápido. O domínio da casa F6. Fechando aí, cortando a dama da ala do rei, oferecendo a torre, né? Esse bispo passa a valer mais do que uma torre, né? Esse bispo monstro, ele vale muito mais do que essa torre porque ele está defendendo a posição, por isso que ele entrega aí, tenta entregar a torre, né? E aqui continua a posição, essa torre não pode ser capturada, ela está blindada, e aí a posição vai continuando, aí esse ataque incrível. Bispo F1, lance genial, não tem mais checkmate na primeira fileira, dama H4, o bispo C5, recurso incrível do Salomon Flor, ameaçando aí o sacrifício em F2. Torre H6, não permitindo. E depois de A5, torre D3, essa torre quer vir para F3, acabou o jogo se ela chegar aí. Bispo F2 então, propondo as trocas. E aqui o Salomon Flor começa a fazer de tudo para não tomar checkmate, né? Vai entregando tudo aí e depois aí de ter que entregar a torre nessa posição, abandona, portanto, a partida numa posição completamente vencedora para as brancas, mas sem checkmate. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da partida. Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!